Olá, eu sou a Ana Carolina, faço parte do curso de Psicologia da URGS no período noturno, então entre o quarto e o quinto semestre. O curso de Psicologia da URGS é diferenciado pela sua variedade. Acredito que o principal atrativo seja a gente poder direcionar a nossa formação. A oferta de matérias é muito variada, a gente consegue se experimentar ao longo do curso com as possibilidades de estágio, promovendo que a gente faça estágio em mais de uma área, né, incentivando sempre a pesquisa, a extensão. Eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu gosto muito no curso é esse ambiente de debate, de construção de crítica que ele promove, né? Eu tive um crescimento pessoal muito grande no curso, sabe? De aproximação com nova literatura, com novos pensamentos, podendo percorrer várias áreas, assim. E isso se deve muito também à biblioteca da psicologia, né? O pessoal que trabalha lá é fantástico, eles fazem muita questão de trazer essa inquietude de pensamento. É um curso que promove que tu te repense enquanto pessoa, até porque a prática do psicólogo que eles perpetuam ao longo do curso sobre o que é ser um bom psicólogo fala sobre tu te repensar, tu te questionar, tu buscar ser um profissional completo, né, variado. Isso é uma coisa que chama muita atenção também. Olá, eu me chamo Guido Ruschel, sou estudante do sexto semestre de Psicologia na URGS e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o curso. Bem, vocês já devem ter ouvido por aí uma frase que diz que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, não é? Então, muito próximo a esse exemplo, eu quero dizer para vocês que nunca é um mesmo pensante que pensa um pensamento. O que eu quero dizer com isso é que nós mudamos conforme pensamos. Por isso, o que se estuda em psicologia não se trata apenas de um conteúdo que acumulamos para fazer uma prova, para passar numa cadeira e lá no final do processo adquirir um diploma e uma profissão. É muito mais do que isso. Muitas vezes, os conteúdos que estudamos provocam mudanças profundas em nós, em quem nós somos, como nos identificamos, como nos relacionamos uns com os outros e como vemos o mundo. Assim, acho que se poderia dizer que cursar psicologia não é somente fazer uma formação em psicologia, é também se permitir ser transformado por ela. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que as possibilidades dentro da psicologia são muito maiores do que eu imaginava quando eu entrei no curso, tanto em questões de área de estudo como de trabalho. Só para vocês terem uma noção, são mais de 200 projetos de pesquisa e extensão aos quais vocês podem se vincular se vocês quiserem. Então, se você tem interesse em apostar no conhecimento como uma maneira de transformar realidades, se você quer estudar com os professores que são referências nas suas áreas de pesquisa, se quer mergulhar, enfim, nesse amplo e diverso mar da psicologia, o curso da URGS é para você. Oi, meu nome é Jacinta, sou estudante do sexto semestre do curso de Psicologia da URGS. E acredito que um dos grandes diferenciais da psicologia da URGS é a formação crítica e sensível, implicada, que acompanha toda a graduação, seja nas disciplinas, seja nos grupos de extensão, nos grupos de pesquisa. A URGS proporciona vários espaços de troca, né? Troca de saberes, troca de vivências, em que a gente aprende muito e que são muito importantes para a nossa formação. Especialmente considerando que a psicologia, né, as atuações, as possibilidades de atuação na psicologia são muito vastas, né? Então é muito bom poder se experimentar e experimentar diferentes formas de fazer a psicologia, de modo que cada estudante pode traçar seu caminho e ativamente construir a sua formação, né? Tudo isso acompanhados e apoiados por professores que são muito atenciosos e atentos às demandas dos estudantes, e por uma comissão de graduação que está sempre presente para o que a gente precisa
Então, a gente sabe que a gente pode contar com essa equipe, o que tem sido muito importante. Então, acho que por isso a minha experiência, desde que eu entrei no curso, desde que eu entrei na universidade, tem sido muito calorosa, de relações e vínculos muito afetuosos, de muito aprendizado, né? Acho que uma experiência verdadeiramente formativa. Olá, meu nome é Jéssica, sou estudante do 12º semestre do Psicologia Noturno na URGS. Estou para me formar daqui a um mês. Eu acredito que o que se destaca no curso de Psicologia da URGS é esse olhar mais ampliado para questões da própria psicologia. Uma vez eu vi uma frase que dizia: quem só sabe de psicologia, nada sabe de psicologia. E eu acho que vai bem por aí. Não basta saber e aprender sobre o curso, sobre a profissão, é preciso sempre estar questionando e pensando sobre ela e sobre tudo que envolve ela, constantemente. E eu acho que isso é feito desde o primeiro dia na sala de aula do curso de Psicologia. A gente é estimulado a desenvolver um senso crítico, uma posição ética, não apenas na profissão, mas enquanto sujeitos do social, ativos politicamente, afetivamente, responsavelmente em tudo que a gente faz, nas nossas relações, nas instituições que a gente habita, que nos atravessam, nos projetos que a gente acaba se envolvendo e também nas outras inúmeras questões que existem na nossa realidade. Eu acredito que hoje a gente vive um momento de ampliação da psicologia no mercado de trabalho como algo que se ramifica mesmo nas suas possibilidades e alcança novos espaços, mesmo que sejam os velhos espaços. Acho que tem, assim como parece ter uma demanda maior do trabalho psi, também tem um movimento da própria psicologia em ocupar os espaços de outras formas, seja na clínica, nas instituições, nas políticas públicas. São aberturas da psicologia do nosso trabalho se constituindo como uma prática de escuta, de acolhida, de cuidado, de diferentes formas e em diferentes tempos, desde que sempre pautado pela ética. Então eu vejo uma ampliação no espaço, no mercado de trabalho, que dizem do nosso próprio desenvolvimento enquanto profissionais, que estão em constante formação e em constante pensar sobre o nosso fazer e como a gente faz também. A minha experiência no curso de Psicologia na URGS tem sido isso, aprendizado constante e sempre tem mais o que aprender. Acho que esse momento de formação é um momento muito importante. Uma vez um professor falou que é o momento que a gente tem para buscar ser o melhor que a gente pode ser. E eu acho que é bem isso. É nesse sentido de troca, no sentido de trocar com o outro, de errar, de ter dúvidas, com o que a gente lê, com o que a gente discute em aula, para então seguir nesse movimento depois, no trabalho como psicólogas e psicólogos. Não é que a gente deixa de errar ou de ter dúvidas depois, mas a gente vai ter uma pista de por onde seguir quando a gente se deparar com essas dúvidas. Isso é o que eu mais tenho aprendido no curso, que sempre há como buscar possíveis, como buscar respiros dentro da nossa prática, mesmo quando está muito difícil, e também como é necessário manter as perguntas e as questões como parceiras constantes no nosso fazer e no nosso caminho enquanto profissionais, porque são elas que nos tornam o melhor que a gente pode ser. Para além disso tudo, eu pontuo também a rede de afetos e de acolhimento que existe no curso de Psicologia da URGS, que vai desde colegas, professoras, professores, funcionárias, funcionários, todos. Há algo que certamente que faz toda a diferença no curso e é essa rede. E ela é constante desde o primeiro momento que tu coloca o pé no Instituto de Psicologia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Caína, sou psicóloga formada pela URGS em janeiro de 2019 e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de pós-formado e como a universidade contribuiu para o meu crescimento profissional e como me agregou em vários pontos da minha vida profissional. O primeiro ponto que eu acho que é bem importante, que eu acho que eu percebi que foi um diferencial da universidade na minha vida profissional, foi a questão, 2 pontos, tá? O pensamento crítico, né, que eu acho que isso sempre foi muito estimulado dentro da sala de aula, na grande parte das cadeiras, a ter um olhar muito crítico, político, social, contextual sobre, independente da demanda que eu estava trabalhando ou que eu poderia trabalhar no futuro.
e eu percebi que isso foi bastante importante para minha formação, especialmente quando a gente frequenta outros cursos de pós-graduação depois, a gente começa a notar que isso tem um diferencial bem importante, porque nos faz ter um olhar muito mais consciente sobre os processos, sobre os comportamentos humanos, né? E o segundo ponto que ajudou e que eu acho que anda junto com essa questão do pensamento crítico foi justamente o fato de sempre, durante toda a graduação, a gente ser estimulado a, em algum momento, entrar em contato com a pesquisa. Eu fiz iniciação científica por 4 anos dos 5 anos de graduação, e foi muito importante porque foi quase que uma formação paralela à graduação, porque nesse processo eu consegui desenvolver muito das minhas leituras acadêmicas e consegui buscar muitas coisas do meu interesse fora das cadeiras. E isso foi me ajudando a formar caminhos que eu quis trilhar depois de formada. Me ajudou muito a construir meu currículo, né, em termos acadêmicos e profissionais. Ajudou muito na produção de conteúdo, de material científico, mas especialmente conhecimento profissional, e que eu acho que isso é um baita diferencial da URGS que a gente não consegue desenvolver nas outras universidades. Então, eu acho que essa questão do pensamento crítico e da pesquisa foram bastante um diferencial bem importante que eu só conseguiria, acho que, encontrar dentro da URGS mesmo. E, bom, a minha vida depois de formada, assim, como é que se deu, né? Obviamente teve aquele desespero do outro dia que a gente acorda da formatura e pensar assim, tá, o que eu vou fazer na minha vida? Eu, na época, prestei concurso para residência, porque na época fazia sentido para mim fazer residência hospitalar, né, dentro da especialidade hospitalar, no Hospital de Clínicas. Mas na época faltou muito pouco, assim, para passar, e lembro que eu fiquei um pouco chateada com isso. Mas que ao mesmo tempo, foi muito bom esse quase passar, porque ao mesmo tempo que eu me dei conta que muita coisa que eu tinha visto de SUS, de saúde pública, durante toda a minha graduação estava me ajudando muito durante os processos seletivos. Mas também hoje eu vejo que foi muito positivo não ter passado, porque se eu tivesse passado eu não teria me dedicado para a clínica, né? Hoje eu atendo em consultório particular, já fizeram 2 anos agora em abril que eu tô atendendo em consultório. E tem sido muito legal a experiência de poder atender, e muito da rede de pessoas, de psicólogos e colegas que eu fui formando durante a minha graduação. O meu cachorro ali, viu? Ele tá no cenário. Foi me ajudando muito, assim, nesse processo do pós-formatura, né? Essas pessoas que me ajudaram muito a construir, a me orientar nesse caminho, foram super importantes. E hoje eu ainda tenho muito contato com a URGS, faço parte do projeto de extensão, né, que é o Programa de Orientação às Práticas Parentais, que hoje foi um local que eu fiz estágio e que eu continuei após a minha formatura contribuindo com o programa. E que eu acho que isso que é bacana, assim, esse retorno social que, mesmo depois de formada, atendendo meu consultório particular, a URGS ainda se manteve de portas abertas, assim, para conseguir continuar me aprimorando profissionalmente e continuar daqui a pouco tendo esse retorno, podendo fazer atendimentos de baixo custo para uma população que muitas vezes não tem acesso financeiramente para acessar uma clínica ou um psicólogo particular. Então, as coisas foram se encaminhando. Hoje em dia eu consigo ver que tô ok profissionalmente, né? Claro, não acho que é um ponto final, mas tem sido uma trajetória muito satisfatória estar dentro da psicologia clínica, né? Atendendo os pacientes em consultório em psicoterapia. Eu também atendo em orientação a práticas parentais, que foi aonde eu aprendi dentro do PROPAP, e eu continuo nessa modalidade que me satisfaz muito profissionalmente também. Então, eu acho que foi relativamente lento, assim, o primeiro ano de formação foi, de formada, eu digo, né, foi um pouquinho lento, mas eu acho que depois que tu pega um pouco do gingado, as coisas fluem,
sempre com muita supervisão, né? Sempre com muita terapia, né? E sempre contando com a rede de profissionais que tu vai formando ao longo da tua graduação, porque isso faz muita diferença pra gente depois de formado. Eu tenho muito a agradecer à universidade por tudo que foi me oferecido, porque é um ensino público gratuito e eu não teria condições de pagar uma universidade, então a URGS era a minha única opção na época e eu tenho muito a agradecer por todas as oportunidades que a URGS me ofereceu e que continua me oferecendo de portas abertas, né, com engajamento no projeto de extensão do PROPAP e é uma coisa que eu acredito muito no ensino de educação pública de qualidade e luto muito para que as coisas se mantenham dessa forma. Agradeço muito pelo convite da Congrade e nos vemos numa próxima, se possível, tá bom? Até mais! Olá pessoal, tudo? Sou a Lisiane Guedes, psicóloga, mestra em Psicologia Social e doutoranda em Psicologia. Tudo isso pela Psico da URGS. Eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, né, hoje nesse Portas Abertas que está um pouco diferente para contar da minha trajetória dentro desse curso, né. Eu ingressei na Psicologia no ano de 2012 através das ações afirmativas, né. Fui estudante de escola pública, entrei por recorte racial como estudante preta e fiz valer o meu direito, né? Se for o caso de vocês, espero que vocês também possam fazer valer o direito de vocês. Em 2018 eu concluí então a graduação e ingressei no mestrado no mesmo ano e em 2021, esse ano no caso, concluí o mestrado e estou ingressando no doutorado agora, né? Para mim, a pós-graduação ela foi um caminho possível para me colocar no mercado de trabalho, certo? Eu entendia como importante, né, a produção de conhecimento, a pesquisa e queria, né, estar nessa posição, desejo estar nessa posição. Para além disso, a formação na Psico da URGS tem uma tradição muito importante assim, de desenvolvimento do pensamento crítico e de pensar as políticas públicas de uma forma geral. Ou seja, né, é pensar o SUS, é pensar a assistência social, é pensar de que modo o mundo no qual a gente vive, o contexto, a sociedade na qual a gente vive vai nos constituindo enquanto sujeito, né? E vai, de uma certa forma, produzindo processos de saúde e doença, certo? Para mim, esse é o diferencial da psicologia da URGS, né? Tanto a pesquisa quanto a extensão e, sobretudo, a possibilidade de mirar, né, de se pensar num curso que se volta para pensar criticamente a nossa sociedade, né? Então, deixo esse convite para vocês, né, para que vocês venham a conhecer, para que vocês possam construir caminhos para ocupar esse lugar, é um lugar importante, né? Bom, estamos aí, quem sabe a gente se encontra pelos corredores do IP no futuro, num mundo pós-pandemia. Abraço, gente. Tchau, tchau. Meu nome é Nina, eu estudo Psicologia na URGS desde 2017. Estou agora no meu 8º semestre, eu entrei pelo Diuro. E eu acho que dá para dizer que os principais diferenciais do curso de Psicologia na URGS têm a ver com a gama de possibilidades de trajetória, de percurso que o aluno pode fazer no curso. Então, dentre as diferentes cadeiras obrigatórias e eletivas, os estágios, os diferentes professores, os diferentes grupos de pesquisa nos quais a gente pode se inserir, dos projetos de extensão que a gente pode participar. Tem muita coisa para descobrir nesse curso. Então, tem muito conteúdo para aprender, tem muito conteúdo para descobrir mesmo, porque entrando na psicologia eu não sabia muita coisa. E aí, dentro do curso, eu descobri coisas que eu nem sabia que faziam parte da psicologia. Eu descobri áreas de trabalho que eu nem sabia que podiam ser feitas por psicólogos. Então, é realmente um curso para o aluno se descobrir enquanto profissional, independentemente da área que ele vai escolher se especializar. Não é uma trajetória retilínea, engessada. É tudo muito amplo. E nessa linha também eu acho que é muito importante ressaltar o quanto que é um curso que está aberto a escutar os alunos. Né? A Congrade, o corpo docente, está todo disposto a mudar, a se entender, a ouvir crítica e agir com relação a ela. Existem várias iniciativas, comissões, grupos de trabalho que existem e foram formados
para discutir o próprio curso. Então, é uma coisa que está se movimentando. No mercado de trabalho, eu acho que, independentemente da área que o profissional for trabalhar, se for clínica, se for pesquisa, se for política pública, se for docência, o trabalho do psicólogo ele é necessariamente atravessado pela escuta, pela capacidade de ver, ouvir, entender coisas que outras pessoas talvez não estejam sensíveis a isso. Então, mesmo que não seja numa clínica mesmo que não seja numa clínica com um atendimento individual, em qualquer área o psicólogo vai ser uma pessoa que vai escutar diferente. É isso que a gente aprende, é isso que a gente aprende, e é nessa linha que vai a nossa formação dentro do curso, assim, a gente aprende a escutar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou estudante de psicologia na URGS, estou no 7º semestre e vim apresentar aqui para vocês, através do Portas Abertas, um pouco do curso, mostrar para vocês o que a psicologia tem a oferecer para vocês. Um dos diferenciais do curso para mim é a diversidade de áreas que podem ser trabalhadas dentro do curso, assim, dentro da pesquisa, dentro da clínica, enfim. Tu tem uma interdisciplinariedade muito grande dentro da psicologia e isso é muito bacana. Tu faz trocas de conhecimentos com a história, com a filosofia, com a neurologia, com a sociologia. Então isso te dá uma amplitude muito grande de coisas para pesquisar, coisas para trabalhar, né? E isso é muito bacana, assim, é uma coisa que eu não tinha essa noção quando eu entrei no curso e fui descobrindo. Isso foi um dos motivos pelos quais eu quis seguir no curso, assim, foi uma das coisas que me motivaram a seguir no curso, assim. Um exemplo disso que é bem bacana, que me marcou bastante, é de uma cadeira do primeiro semestre do curso, que se chama Psicologia e Filosofia, que na época quem ministrou foi o Thiago de Castro, e a gente estuda basicamente o pensamento psicológico dentro da filosofia ao longo da história do pensamento filosófico. Então, desde Platão, Aristóteles, passa pelos escolásticos, na Idade Média, enfim, até chegar à Idade Moderna. É muito bacana, assim, né? Entender como esse pensamento da psicologia foi se desenvolvendo, da onde ele surgiu, né? E também para entender que, enfim, né, a psicologia é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Então, o mercado de trabalho é uma questão bem interessante, assim, da gente analisar, porque realmente a gente tem muitas pessoas se formando em psicologia, assim, se vocês forem olhar os números, muita gente está se formando em psicologia, muita gente está cursando psicologia, mas ao mesmo tempo a gente tem, nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, tem crescido muito a consciência das pessoas a respeito do trabalho dos psicólogos. Então as pessoas estão mais conscientes de que elas devem prestar atenção para a sua saúde mental para terem um bem-estar, para terem uma vida boa, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que a demanda pelos psicólogos tem crescido bastante nos últimos anos e eu acho que é uma tendência. Inclusive agora, durante a pandemia, os serviços de saúde mental aqui em Porto Alegre, por exemplo, as demandas deles cresceram bastante, assim. Então a gente tem um exemplo disso agora, né? Olá, sou Regiane Caigang. Bom, hoje vamos falar sobre inspirações para ser URGS, né? Para ser Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a primeira indígena formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Psicologia. Hoje estou no PPG, Psicologia Social e Institucional, né? Então, ser UFRGS, para mim, é sinônimo de luta e resistência, coisas boas vividas nesse espaço, né? De muito aprendizado, desconstrução e também de muita troca. Então,
A formação que eu tive dentro da universidade é uma formação de luta coletiva, né? Uma luta coletiva dos povos indígenas, caigangues. Então, vamos colorir a universidade, vamos pintar a universidade de povo, vamos colorir e resistir dentro das universidades. Vem para a UFRGS! Bom, eu sou o Vincent, sou egresso já do curso de Psicologia, né, bacharelado em Psicologia bem no comecinho do ano de 2019, em janeiro. Hoje eu estou nas vias de concluir já um mestrado em Psicologia Social e Institucional também ali no Instituto de Psicologia, e eu acredito que dentro dessa minha trajetória na Psicologia da URGS, eu posso apontar em especial o diferencial tanto nos processos de aprendizagem, né, como também no cuidado e na atenção que o curso proporciona de sempre nos trazer material atualizado, né, com um corpo docente super mega qualificado, bem conceituado, né, com outras perspectivas também de saberes, né, numa tentativa de um ensino mais decolonial. Acredito que há um diferencial também em pensar em uma prática psicológica mais humanizada e consoante com as realidades brasileiras. Outra coisa que eu percebi também foi na diferença assim, que se tem nas relações que são construídas dentro do Instituto de Psicologia, né, por exemplo, com os professores e tal. A gente muitas vezes não espera, né, o espaço da universidade seja mais acolhedor, né, cuidadoso, atencioso. Né, a gente encontra isso muitas vezes em vários professores ali dentro, né, essa atenção, se cria uma relação de afeto ali dentro, diferenciada, que também pode facilitar nesse processo de aprendizagem, né, nesse processo também de se manter dentro da universidade. Então, para mim foi muito positivo nesses aspectos.